vamos lá, Gênesis 2, do 18 ao 20. Diz assim o texto: diz mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o texto aqui, nosso texto inicial aqui, né? O primeiro termo aqui que aparece, né, que eu falo que está nessa, que é um termo que está em oposição aos demais, é o termo bom. Começa aí no primeiro versículo que lemos, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, a gente pega essa palavra bom, né, e for ler o capítulo anterior, ela vai aparecer bom em todo esse termo vai aparecer em todo o capítulo, né? Então, lá no verso 10 do capítulo 1, fala, né? Viu Deus que era bom, no primeiro dia, né? Depois, versículo 12, viu Deus que era bom, terceiro dia. 18, né? Viu Deus que era bom, quarto dia. Verso 21, viu Deus que era bom, e assim por diante, né? Então, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E esse texto aqui, então, ele começa em oposição ao texto anterior, por esse elementozinho aí, né? Fala, disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, não é bom que o homem esteja só. Esse não é bom que o homem esteja só, então ele está em contraste com o é bom, né? Viu Deus que era bom, aqui viu Deus que não era bom. Então já tem essa oposição aqui entre esse texto e os textos anteriores. E para a gente entender o texto, né? Temos que entender também que o capítulo 1 de Gênesis, né, era uma panorâmica, né? Toda uma panorâmica. Então, fala da criação, dos 7 dias da criação, né? O capítulo 1 de Gênesis. Ou melhor, o primeiro trecho, né? Porque o 7º dia, na nossa Bíblia aqui, já aparece no início do capítulo 2, né? Mas é o mesmo parágrafo, digamos assim, né? Esse iniciozinho do capítulo 2 ainda seria pertencente ao texto do capítulo 1 ainda. Mas então, dos 7 dias da criação. Aqui no capítulo 2, né, o autor do texto, então, resolve dar um zoom, né? Então está falando dos 7 dias. No capítulo 2, ele vai dar um zoom, então, no 6º dia, que é o dia que o homem foi criado, né? Então, aqui no capítulo 2, ele vai falar, então, do 6º dia, do dia que o homem foi criado, e vai explicar o processo, né, da criação do homem. Porque lá no capítulo 1, só fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é só, né? Essa característica já é muita coisa, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não explica o processo. Então, o capítulo 2 explica o processo, como que se dá essa criação do homem à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ele vai explicar esse processo. E aí, o interessante disso, né, que nem eu falei, que já tem uns 20 anos que eu falo de Gênesis, né? Mas o interessante das Escrituras é isso, né? Que justamente preparando esse estudo de hoje, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido ainda, né? Durante esses 20 anos aqui, eu percebi uma coisa, justamente comparando esse é bom com esse não é bom aqui. Aí eu percebi uma questão aqui interessante no texto, né? Que lá no 6º dia do capítulo 1, né, termina com Deus falando, viu Deus que era bom, depois que Deus cria os animais. Cria lá os animais domésticos, né, capítulo 1 aqui. Abri lá antes do 26, né? Quer ver? Isso, verso 24, melhor dizendo, não, 25. Aí, fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, viu Deus que isso era bom. E aí depois, a partir do 26, que ele começa a falar da criação do homem, né? Então, fala, viu Deus que era bom no 6º dia, mas antes de começar a criação do homem. É interessante isso, né? Então, esse 6º dia ele é dividido aqui em 2 partes. Então, na primeira parte, Deus cria os animais
ali principalmente os animais domésticos, e fala, viu Deus que era bom. Aí depois que começa a parte aqui da criação do homem, que fala o homem, né? Que fala aqui do homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. E aí termina lá no versículo 31, né? Aqui o capítulo 1, dizendo aí, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então é interessante isso, né, que aqui o versículo 31, ele não fala da criação do homem especificamente, como viu Deus que era bom, mas ele fala de toda a criação de Deus, né? Então é o fechamento aqui, ó. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então aqui é Deus dando um muito bom para toda a criação. E não tem um bom, viu Deus que era bom, específico para a criação do homem, para a criação aqui do ser humano, a sua imagem e semelhança de Deus, né? Então por que disso, né? É isso que nós vamos ver aqui, né? Que antes desse viu Deus que era muito bom, que é o final de tudo, a gente tem que passar pelo capítulo 2, que é aqui onde diz que viu Deus que não era bom. Então é como se fosse aqui um 6,5, né? Então estamos aqui no sexto dia, mas no 6/2 aqui, né? O 6,5, né? É o capítulo 2 que vai falar então sobre isso, e nós vamos entender isso porque que não há uma declaração aqui de Deus. Depois que Deus cria o homem, fala, e viu Deus que era bom. Não há essa declaração. Há uma declaração no final, Deus olhando para toda a criação e fala, viu Deus tudo quanto fizera e viu que era muito bom. Então não há esse viu Deus que era bom específico para a criação do homem, não é? Então, voltando para o texto que lemos aí no início, né? A partir do verso 18, então começa aí, né? Viu Deus, né, ou melhor, não é bom que o homem esteja só. Ou se nós, para compararmos lá com o capítulo 1, é como se viu Deus que não era bom que o homem fosse só. E aí o texto continua, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só que aí depois o texto muda de ideia, né? Parece. Que Deus fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então a primeira coisa que a gente poderia imaginar, não é? Era, então Deus agora vai fazer a mulher, porque Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, antes de Deus fazer uma auxiliadora para o homem que lhe fosse idônea, Deus chama ali, né, todos os animais ali, e o homem vai dar nome aos animais ali. O que é essa ideia de dar nome, né? Na cultura aqui do chamado Antigo Oriente Próximo e tal, que eles falam, que é a região ali da antiga Mesopotâmia e tal, né, onde acontece essa história toda aqui do Antigo Testamento ali naquela região, o nome era algo muito forte, né? Porque a questão do nome, o nome significava um certo conhecimento da coisa nomeada. Então, quando você dava nome de alguma coisa, aquele nome significava alguma coisa em relação àquela coisa nomeada, né? Então, quando, por exemplo, né, nós temos o exemplo lá de quando Isaac e Rebeca, né, dão um nome lá para Esaú e Jacó. Esaú é chamado de vermelho, né? Isso significa o nome Esaú, né? Porque ele era ruivo, digamos assim, então ele é chamado de vermelho. Aquele nome, né, tem alguma coisa a ver com alguma característica dele, então o nome tinha que significar alguma coisa. E Jacó é chamado de ladrão, digamos assim, né, usurpador, aquele que quer tomar o lugar do outro, porque quando eles são gêmeos, né, e quando Esaú sai para fora, o Jacó está segurando ali no pé dele, né, querendo puxar ele de volta para Jacó ser o primogênito, né? Ou seja, então o nome significava alguma coisa. É o mesmo caso do nome de Abel, né? Abel, o significado em hebraico de Abel é sopro, né? Ou seja, ele só recebe o nome Abel depois que ele morreu, né? Então, depois que ele morreu, ele muda de nome, ele vira Abel. Por quê? Porque Abel é sopro, é aquele que morreu cedo, né? É o que foi o primeiro a ser morto de morte matada, como diz o povo, né? Então, ele recebe esse nome por causa desse evento, porque ele foi morto pelo irmão dele. E tem vários outros casos assim, né? Jacó, quando ele se encontra com Deus e Deus muda a vida dele, muda a perspectiva dele, a mentalidade dele, Deus também muda o nome. Fala assim, não, você agora tem que ter outro nome, você não vai ser mais o usurpador, né? Então ele recebe o nome Israel, né? Abrão
quando se encontra com Deus, também tem seu nome mudado. De Abrão vira Abraão, né? Sara, né? Antes se chamava Sarai, né? Vai chamar Sara. Deus também muda o nome dela, mostrando ali que a aliança de Deus não era só com Abrão, era também com Sara, né? Por isso que Deus também muda o nome dela. Então, todas essas histórias. Lá em capítulo 10, versículo 25, tem um tal de Peleque que aparece lá naquelas genealogias, né? Lá em Gênesis 10, versículo 25, fala de que um filho de não sei quem, agora não lembro o nome do pai, né? Recebeu o nome de Peleque, porque nos seus dias repartiu-se as terras, né? Alguns estudiosos especulam que esse nome Peleque, então, foi ali por causa da época então da divisão dos continentes, né? Que os cientistas falam que no início, né, era um único grande continente, né? Então, como nós vemos aqui no Gênesis, né, fez Deus separação entre terra e água. Então era um grande continente só de terra e água em volta, né? Mas aí depois os cientistas estudam isso, e depois de algum período aí da Terra, esse supercontinente se dividiu nesses 5 continentes que nós temos aí, né? Então, alguns estudiosos vão dizer que é nessa época do tal do Peleque aqui, né? Quando fala, ele recebeu esse nome, né? Peleque, que quer dizer separação, divisão, porque na sua época repartiu a terra, né? Repartiu a terra. Então, o nome quer dizer alguma coisa. Você tem que ter, para você nomear alguma coisa, você tem que ter conhecimento dessa coisa. Então, quando Deus chama, né, os animais aqui, fala para Adão aqui, dá o nome, né, o homem dá o nome para os animais. Então, eu diria que é um dos primeiros empregos, né, que foi surgido aqui, criado por Deus, que era o emprego de pesquisador, né? Por quê? Porque Adão ele teve que olhar para os animais, né? Digamos assim, separar os animais em classes, né, em suas espécies e tal. Esse animal é parecido com esse, então eles devem ser primos aqui, digamos assim, parentes aqui da mesma espécie, aí vai dando nome, né? Então é uma tarefa de pesquisa, de conhecer, para dar nome às coisas, né? Então ele vai conhecendo a criação de Deus e nomeando essa criação de Deus, né? Ou seja, então tem a ver com conhecimento, essa ideia de dar nome tem a ver com conhecimento. Eu preciso conhecer a coisa, o objeto que eu vou nomear. E é isso que acontece aqui. Então, aqui também fica claro aquela questão, né, que o pessoal fala, os dias são 24 dias de 24 horas, né? Claro que não é, né? No capítulo 2 de Gênesis, né, fica muito claro isso aqui, que esse 6º dia é muito mais de 24 horas, né? Então, Adão precisou, é uma questão, você tem que entender os 7 dias da criação ali no Gênesis, né, como um dia para Deus ali significava essa lógica de um propósito cumprido. Cada dia tem o seu propósito. Isso é fácil de explicar na Bíblia, a gente sempre usa lá aquele versículo lá, né, de que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, né? Tem aquela passagem também de Josué lá, que ele está na batalha lá, e aí o povo está fugindo e está escurecendo, e eles, não tem como a gente vencer essa batalha toda porque o povo vai fugir. Então ele ora e Deus pede a Deus, e Deus para o sol, né? Então o sol para e ele vai, enfrenta, né? E vence todos os inimigos até o final do dia, mas aquele dia dura o quanto era necessário para que se cumprisse aquele propósito e Israel vencesse aquela batalha, né? Então, é um dia significando um propósito cumprido, o propósito que deveria ser cumprido naquele dia. Então, é essa lógica, né? E aí, é claro, é uma estrutura, os judeus entendem como uma estrutura litúrgica, né? Que você tem que são 6 dias de trabalho e um dia de descanso, né? Então, o 7º dia é o dia de guardar, de reservar para descansar e para adorar e para lembrar do Criador, né? Então, essa lógica aqui, capítulo 2, então, né? É só vocês imaginem, por exemplo, quantos anos não demorou até que os cientistas lá, os biólogos, resolvessem, por exemplo, né, separar os animais nas suas classes, né? Falar, o leão, o tigre, a onça, o leopardo, são tudo da espécie dos felinos e tal. Aí tem nome para cada um desses animais, mas todos eles são dentro daí da classe dos felinos e não sei o que e tal. Então pensa essa lógica toda. Então Adão está estudando todos esses animais e dando nome para eles. Então demora um certo tempo, não é algo da noite para o dia. Essa coisa de adquirir um conhecimento, né, sempre demora mais tempo. Ninguém, né, o Edilson estava aqui tocando violão, né? Ninguém aprende, você
comprou um violão, foi lá, nunca pegou no violão da vida, foi lá na loja, comprou um violão, dormiu, né? Oi, quando você acordou no outro dia, você pegou no violão e tocou tudo quanto é música. Craque não, demora um certo tempo para você aprender alguma coisa. Então é isso que Adão faz aqui, ao dar nome a todos os animais, né? E no versículo 20 fala aqui, ó, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Deus falou que ia criar uma auxiliadora que fosse idônea, mas depois ele chama o homem para dar nome aos animais. Por quê? Porque ele precisava compreender isso. Esse não é bom que o homem esteja só, isso é Deus quem fala. Mas Deus não vai lá e já dá a mulher para o homem, digamos assim. O homem precisou entender isso, que não era bom ele estar só. Então ele vai dando nome aos animais, é que o texto fala, e no entanto ele não acha uma auxiliadora que lhe fosse idônea dentre toda a criação que ele está nomeando. Ou seja, então ele precisou compreender, entender, ele precisou chegar nessa compreensão que não é bom que o homem esteja só. Ele precisou chegar nessa compreensão. O porquê disso? Porque lá no capítulo 1, né, fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente for olhar para todo o capítulo 1, né, apesar de que, é claro, esse entendimento a gente vai ter a partir do Novo Testamento, a ideia da Trindade e tal, mas no capítulo 1 já tem aqui as 3 pessoas da Trindade, né? Então fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Lá aparece lá o nome lá em hebraico, lá, Elohim, né? Bereshit, Bara, Elohim, no princípio criou Deus. Então, aparece o nome Deus ali, versículo 1 do capítulo 1. Versículo 2, né? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? O Ruar, né? Ruar Elohim, né? O sopro de Deus, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E já no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz, né? E o apóstolo João vai dizer para a gente que esse dizer de Deus, né? A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Ou seja, as 3 pessoas da Trindade já estavam ali na criação. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, um Deus que era o termo que o Ariovaldo gosta de usar, né? Que é Deus é uma comunidade em total harmonia, né? Ele é 3 pessoas em uma só. Então, esse Deus que é uma comunidade, ele vai criar um ser à sua imagem e semelhança, que também precisa ser uma comunidade, né? Precisa viver em comunhão, precisa viver em comunidade. Então, esse não é bom de Deus aqui, não é bom como esteja só, é porque Deus precisava, digamos assim, não é que ele precisava, mas ele queria que o homem entendesse e compreendesse que ele precisava, ele não podia viver só. O ser humano é um ser incompleto na sua individualidade. Essa lógica quando Adão estava dando nome aos animais aqui, né? Ele estava conhecendo a criação, mas isso não era suficiente, né? Ele precisava de um outro ser que fosse igual a ele, mas ao mesmo tempo tivesse alguma diferença em relação a ele, para que ele pudesse aprender com esse outro igual a ele. Assim como ele também precisava aprender com Deus. Então, o que Deus estabelece aqui é uma comunidade, de certa forma, não como a própria Trindade, de forma perfeita, como é a Trindade, mas uma relação trinitária também, né? Porque agora o homem, né? Ele vai se relacionar com a mulher, macho e fêmea, né? Porque o nome homem aqui no primeiro momento significa humanidade e tal, mas assim, macho e fêmea, então são 2 polos de uma mesma unidade, que ao mesmo tempo, como diz lá no capítulo 3, né, o próprio Deus vinha na viração do dia, né, conversar com eles. Então é uma relação trinitária, os 2 e mais Deus. Então, essa ideia do não é bom que o homem seja só, tem a ver com isso, né? O homem, ele aprende, ele conhece as coisas nessa relação com o outro. O outro, que é a gente utiliza o termo na filosofia, né, o outro com O minúsculo, que é o outro, o ser humano, e o outro com O maiúsculo, né, que é
o outro metafísico, né, que é o próprio Deus, né? Então, o ser humano ele tem que estabelecer essa relação trinitária também, assim como o próprio Deus. É claro que na Trindade, que é o próprio Deus, essa relação é perfeita, é em perfeita harmonia, né? É em perfeita comunhão. Com o ser humano, isso obviamente não ocorre, porque nós não somos 3 pessoas em uma só. Nós somos uma pessoa só. Mas é por isso que mas é justamente por isso que nós precisamos, né? Como nós não somos autossuficientes nós mesmos, como o próprio Deus é, então nós precisamos nos relacionar com o outro. E é só nessa relação com o outro que esse não é bom em relação ao homem aqui, pode virar o muito bom, lá que Deus fala que viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Tá vendo? Então, no dia 6, sai do viu Deus que era bom, né? Passa por esse não é bom, o homem esteja só para depois chegar no viu Deus que era muito bom. Só depois que o homem tem essa compreensão da sua finitude, da sua incompletude, digamos assim, e que ele então precisa se relacionar com o outro, né? E é isso que Adão entende, quando ele recebe a mulher, é isso que ele diz aqui, ó, versículo 22, né? O poema aqui, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Né? Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Né? Então, finalmente, achei alguém que era igual a mim, era, digamos assim, da mesma espécie, essa que é a ideia, né? Alguém que é um igual a mim, mas que ao mesmo tempo tem alguma coisa diferente. Aqui nesse poema marca as duas coisas, né? Porque o nome aqui no hebraico aqui é chamar-se-á Ishá, porque do Ish foi tomada, né? Ou seja, que é a mesma raiz, apenas com acréscimo da partícula do feminino, né? Então, digamos assim, ele entende que essa diferença em relação à sexualidade, o macho e a fêmea. Mas eram seres iguais, seres de igual estatura, né? Diante de Deus. Então, ele entende isso. E aí, o interessante nessa lógica do nome é que, até então, ele não tinha dado nome não só para a mulher, mas ele não tinha dado nome para si mesmo. Nesse momento, só que ele recebe a mulher, ele dá nome não só para ela, como para ele. Isso é interessante ver aqui, né? Que ele fala, aí, ó, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então, ele estava nesse movimento aqui de dar nome às coisas, e quando ele recebe a mulher, ele dá nome a ela e dá nome a si mesmo. Ou seja, só agora que ele começa a entender quem ele era também. A partir do momento que ele tem alguém parecido com ele e que ele possa comparar, né? É a partir disso, então, que ele consegue dar o nome a si mesmo e dar um nome a ela. Então, ou seja, ele está entendendo essa lógica de que o ser humano, então, a semelhança do próprio Deus, é um ser que deve viver em comunidade, deve se relacionar com o outro, né? Então, veja bem, se a gente for pensar bem nesse texto, né, toda aquela lógica, né, que a gente veio falar por aí, né? Eu me dou melhor sozinho, eu prefiro ficar no meu canto, na minha casa, né? Tem pessoal que fala, é muito melhor, né? Eu prefiro ter meu gato aqui, né? Lido com meu gato aqui, mas para não lido com gente, só eu no meu canto. Ou o pessoal fala lá, né, também, para que ir na igreja, né? Deixa eu ficar lá em casa, eu assisto uns vídeos lá em casa, lá, né? E não sei o quê. Não, isso é totalmente fora do propósito desse plano original de Deus, né? O homem não foi criado para viver sozinho, né? É a partir do capítulo 3 que o sozinho vai começar. É a partir da queda, a partir do pecado, né? Mas aqui não, aqui Adão entende, né, que até para ele se conhecer melhor, até para ele se entender melhor, ele precisa do outro. Ele precisa de ter esse outro com quem ele se confronta ali, ele aprende com o outro, né? Ele percebe então, né, que ele é incompleto e que então esse outro é visto aqui nesse primeiro momento, né, como alguém que é uma grande oportunidade para eu crescer, para eu melhorar, para eu me aperfeiçoar, porque eu vou aprender com esse outro, assim como esse outro vai aprender comigo. Isso que é a ideia aqui do versículo 25 final, quando fala, os dois estavam nu
nus e não se envergonhavam. O que é essa ideia de vergonha, né? A gente não sente vergonha, não é por, o outro olhou para mim, né? Essa ideia, o outro olhou para mim, eu estou nu, eu sinto vergonha pelo olhar do outro. Não, o olhar do outro pode ser o gatilho, né? Que faz eu sentir essa vergonha. Mas a vergonha é algo em relação a mim mesmo. Eu sinto vergonha de quem? De mim. Vergonha é um sentimento que você sente de você mesmo. Então, se o outro olha com um olhar de aprovação, de desaprovação, e você sente vergonha, é porque, como se diz, você não tem segurança de quem você é. Então, vergonha é um sentimento que você tem de você mesmo, né? Então, é essa a ideia. Então, Adão, ele não tinha insegurança em relação a quem ele era, e nem Eva, né? Aquela não tinha esse nome Eva ainda, né? Então, melhor, Ish e Ishá, né? Varão e varoa. Então, eles não tinham vergonha um do outro, porque eles não tinham essa insegurança. Então, quando o outro olha para mim, eu penso, olha, eu sou incompleto, eu sou finito, e isso que o outro percebe em mim, que é diferente, eu também estou percebendo nele que é diferente, e vamos aprender um com o outro. Então, o outro é essa oportunidade de aprender, de conhecer o outro, ao mesmo tempo conhecer mais de mim mesmo, e também conhecer mais do próprio Deus, que é o nosso Criador. Então, essa que é a ideia do texto, né? Então, eles viam um ao outro como essa possibilidade de crescer, de se aperfeiçoar, de aprender um com o outro, e não como alguém que vai me julgar, que vai, a partir do capítulo 3, quando fala que então eles sentem vergonha um do outro, eles têm que se cobrir, é porque a partir do pecado o outro é visto como essa, digamos assim, uma espécie de declaração, né? Toda vez que o outro olha para mim, é uma declaração do meu erro, é uma declaração da minha falha, de que eu sou falho, de que eu sou incompleto, de que eu sou infinito, que eu sou finito, né? Então, porque toda vez que o outro olha para mim, ele vai ver em mim alguma falha, principalmente depois do pecado, a falha do pecado. Então, eu tenho que me encobrir para que eu cubra as minhas falhas. Essa que é a ideia. Não é que a ideia de malícia, isso aqui é malícia. Não é malícia, o texto em momento algum fala sobre isso, né? Até porque os dois, era só os dois ali, como diz, marido e mulher, por que eles teriam malícia um em relação ao outro? Não teria problema. A questão ali é essa questão, é da minha finitude, da minha incompletude, e eu vejo sempre o outro como se fosse um dedo apontando para mim de que eu sou falho, de que eu sou pecador, de que eu sou, né, incompleto. Por isso que eu tenho que me esconder do outro, não é? É isso, a gente vê essa ideia em todo o Antigo Testamento. Quando lá nos profetas falam lá, né, essa metáfora que os profetas usam em relação a Israel, fala, Israel, vou te deixar nu, né, para que todos os povos vejam a sua vergonha. Está falando disso, está falando do pecado, né? Quando lá Jeremias, Isaías, né? Todos usam essa figura, né? Que Israel iria ficar nu diante de todas as nações. Por quê? Para as outras nações ver o pecado de Israel, ver a falha de Israel. Essa que é a ideia da metáfora do estar nu, né? A partir do Antigo Testamento aqui, nessa lógica, né? Então, é isso que esse entendimento do dar nome, então, Adão, né? Melhor dizendo, o varão aqui, o macho, dar nome a sua mulher, de varoa, dá nome a si de varão. Mas então, ainda nessa lógica de fazendo as comparações, as oposições aqui, né? Assim como ele dá nome aqui, né, à mulher e a ele mesmo, depois da queda, né, justamente por causa desse divisor de águas aqui, que é a queda, que é o pecado, no capítulo 3, né, ele novamente dá nome, né, à mulher, né? Lá no versículo 20 do capítulo 3, né? Lá fala, ó, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então fala, esse nome Eva, geralmente a gente fala, estava lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Não, né? Aqui já é quando eles estão sendo expulsos do jardim, né? Então Eva, digamos assim, ela só estava no jardim ali já na caminhada para a saída. Porque não era esse nome. O primeiro nome lá, né, do capítulo 3, então, no hebraico é isso, né? É Ish e Ishar, né? Então, varão ou varoa, ou é um pouco essa ideia, né? É um nome difícil de se traduzir, né? A ideia em si, mas essa ideia de complementariedade. Então, são seres que se complementam um ao outro. Essa que é a ideia desses nomes lá, né?
Ish e Shá. Então estava embutido nesse nome essa ideia de que os dois estavam em total comunhão, né? Que um aprendia com o outro e um complementava o outro. Essa ideia mesmo de auxiliadora idônea, né? Ou seja, então esses os sentidos no nome. Mas o porquê que o nome muda, né? Lá a partir do capítulo 3, por que o nome muda, né? Porque, como eu falei, né? Como lá Deus muda o nome de Jacó para Israel, por exemplo. Então Jacó mostrava o pecado dele, né? Mostrava o erro dele. Então Deus muda para Israel. Então aqui, quando o Ish, né? Muda o nome da Ishá para Eva, o que ele está fazendo? É o contrário. Então pensa lá, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Pensa no contrário, Deus mudou o nome de Israel para Jacó. É isso que está acontecendo aqui, né? Por quê? Porque a partir de agora, a partir da queda, muda a perspectiva deles, né? Agora eles não são esses seres em total harmonia, os seres realmente, de fato, totalmente complementares, né? E está entre eles aí essa vergonha, um sente vergonha do outro porque diante do outro eles se verem falhos, né? Então, esses nomes aqui, né? Então, se a gente for lá no capítulo 5, versículo 1, né? Versículo 1 e 2, é versículo 2 que fala, né? Ó, capítulo 5 de Gênesis, diz aí, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, está vendo? Esse nome Adão era o nome dos dois, era o nome do casal, né? Então, pensa lá, quando Deus vem ali na viração do dia, Deus fala, Adão, vem cá para a gente bater um papo, né? Eu brinco lá, vamos aqui tomar o chá das 5, né? Na viração do dia, né? Então, Deus chama os dois, então Deus fala Adão, esse nome é os dois, é o casal, né? O texto aqui de Gênesis 5 fala isso, Deus chamou, criou os macho e fêmea, a sua imagem e semelhança, e os chamou pelo nome de Adão. Então, Adão era o nome dos dois. Então, a partir da queda, né, o varão, ele assume esse nome para si, por quê? Porque era o nome que ele lembrava, né? Já depois da queda, quando Deus vem ali na viração do dia, é por esse nome que Deus os chama. Deus chama eles de Adão. Então, ele assume esse nome que Deus os chamava para si, para o macho, o nome é Adão, e dá um novo nome para ela, Eva, né? Então aqui, vocês estão vendo que aqui já tem esse primeiro sinal aqui dessa lógica do egoísmo, né? Então ele tem um nome ali que é o único nome que eles lembram, ele pega para ele e cria um novo nome para a mulher, ou seja, não é que nem no Gênesis 2, quando ele encontra com ela a primeira vez, né? Ele cria um nome para ela e para ele. Agora aqui não, aqui ele já pegou um nome para ele vai ser chamado sempre de Adão daqui para frente, e ele cria um novo nome para ela. E esse nome para ela não tem a ver com a relação entre os dois, né? Porque ela é chamada de Eva, porque ela é a mãe de todos os seres humanos, né? Então tem a ver da relação dela com as próprias gerações, com as próximas gerações, né? Porque, ou seja, tem a ver com a promessa, né? Quando Deus fala, né? O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Então ele cria um nome para ela com esse conhecimento que ele tem lá da promessa de Deus, né? Dela ser a mãe de todos os povos e tal, de todas as gerações seguintes. E para si ele toma o nome de Adão, que era o nome que Deus chamava para todos eles. Então já mudou a perspectiva, né? A queda, o pecado já quebra essa ideia aqui. E aí, pessoal, para a gente começar indo para a nossa conclusão aí, quando eu falei, ó, não é bom que o homem esteja só, então, por quê? Porque para o homem receber esse é bom em relação às ações dele, ele tem que se inserir, né, no viu Deus que era muito bom, que são as ações do próprio Deus. Ó, voltando no capítulo 1, versículo 31, diz aí, ó, viu Deus tudo quanto fizera, tudo quem fizera, o próprio Deus, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, tá vendo? O homem não recebe um bom. O primeiro bom lá é recebido, né? É os animais e tal que Deus criou. Mas aqui Deus fala que da obra dele, da obra de Deus, era muito bom. Então, para o homem ter um bom para si,
receber esse bom de Deus, ele precisa se inserir na obra do próprio Deus. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um cooperador de Deus. Então, as obras do homem são continuação da obra de Deus. É por isso que no versículo 1, no capítulo 1 fala, né? Deus criou o homem e tal, e disse lá, né, a partir do versículo 28, né? Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, o homem foi-lhe dada a tarefa de continuar essa obra divina da criação, né? De fazer a manutenção ali do jardim de Deus, né? Aqui no capítulo 2, né? Tem essa ideia também, ó, a partir do versículo 7 aí, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Traduzindo esse termo aqui para ficar mais claro, é como se tivesse dito aqui, ó. Pois plantou o Senhor Deus um jardim na parte oriental do Éden. Tá vendo? Então, Éden não era o nome do jardim, né? Deus plantou. Então, Éden era o nome de toda a criação. E Deus foi lá e pôs um jardim na parte do oriente do Éden, na parte oriental do Éden, né? Então, Deus planta um jardim na parte oriental do Éden. Então, Éden é toda a criação. A palavra Éden significa, né, deleite, né? Significa lugar agradável, né? Só que Deus planta um jardim agradável, que é um verdadeiro deleite, apenas na parte oriental do Éden. Então, esse nome Éden, que é um lugar agradável, aprazível, deleite, é um projeto, não é algo pronto. Porque o jardim só está ali no cantinho, só está ali na parte oriental. Então, era serviço do homem, né, expandir o jardim por todo o planeta. Ou seja, todo o planeta, de fato, se tornar um Éden, era trabalho do homem. Ou seja, o homem tem que se inserir nessa obra do próprio Deus. E aí sim ele vai receber o viu Deus que era muito bom, quando ele estiver ali complementando essa obra de Deus, né? O texto aí continua, né? Não, acho que é lá no versículo 15, né? Ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, não é no jardim que chamava Éden, tá vendo? Era o jardim que estava no Éden, né? Para o cultivar e o guardar. Ou seja, então ele tinha essa tarefa, guardar o jardim, ou seja, manter, proteger o jardim e cultivar. O que é cultivar? Cultivar é aperfeiçoar, é fazer crescer, né? Ou seja, cultivar é fazer com que uma dada coisa atinja o seu verdadeiro potencial. Essa que é a ideia de cultivar. Então para o homem teria que continuar a obra do próprio Deus. Então é por isso que ele não recebe um bom. Por quê? Porque o bom dele está lá na obra de Deus, está no viu Deus a obra que o próprio Deus fez e viu que era muito bom. Então o homem tem que se inserir na obra de Deus. Isso nós falamos, inclusive, domingo passado, quando eu falei, que está lá na oração do Pai Nosso, quando eu citei lá a oração do Pai Nosso, né? Quando nós oramos lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o trabalho de quem que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como já é feita lá no céu. É trabalho nosso, do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, né? A oração do Pai Nosso tem tudo a ver com isso aqui, né? Por incrível que pareça. Porque a oração do Pai Nosso também começa com a lógica do não é bom que o homem esteja só, né? Porque todos os pronomes lá do Pai Nosso tá no plural, né? Primeira pessoa do plural. Pai Nosso, quer dizer que Pai Nosso que estás nos céus, né? Ou seja, o meu Deus não é só meu, ele é um Deus nosso, é por isso que quando eu me coloco diante de Deus, né? A oração que é ouvida por Deus nunca pode ser uma oração egoísta, né? Porque se eu peço uma coisa para mim, mas se aquilo que eu peço para mim, por exemplo, for prejudicial a outra pessoa, essa oração não vai ser atendida. Lembra lá quando, né, o próprio Jesus diz isso, né? Lembra lá quando ele fala da oração lá, né, que ele fala: quando 2 ou 3 concordarem entre si, né, e pedir a mim, né, isso será atendido, não é isso que ele diz lá, né?
Como que funciona a igreja também, né? O Jesus diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Lá não fala, quando tiver um no meu nome, não. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então, a mesma lógica. A oração do Pai Nosso, a mesma lógica aqui do Gênesis. Por quê? Porque é o projeto original de Deus. E Deus não tem plano B. O plano de Deus é um só. Então, o que está dito aqui em Gênesis, aqui, Jesus repete lá de novo, né? Porque é assim que o primeiro evangelho inicia, né? O primeiro evangelho escrito é o evangelho de Marcos, né? O evangelho de Marcos começa igualzinho em Gênesis. Ele fala, começa lá, o princípio, isso, começa com o mesmo termo lá de Gênesis, né? Princípio, né? Então, o princípio, ou seja, é uma nova criação que está se iniciando ali com Jesus, né? Novamente. É por isso que a partir de Cristo que somos o quê? Novas criaturas, né? Então começa ali, o apóstolo João deixa isso mais enfático ainda, né? O apóstolo João, né, no princípio, né? Começa lá com, no princípio era o verbo era Deus, né? Então, ou seja, é o retorno ao projeto original de Deus. Então, irmãos, já deu nosso tempo aqui, né? Qual que é a questão aqui, né? Qual que é a questão aqui desse bom, como eu disse, essa unidade aqui que está em relação, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que não era bom, que o homem esteja só, e depois viu Deus tudo quanto ele fizera e viu que era muito bom. A lógica é que o nosso bom, né, é continuar, né, a obra de Deus. Né? Nós somos cooperadores dessa criação, nós somos chamados para sermos cooperadores com Deus. E a partir do Novo Testamento, então, né, já que nós não estamos aqui nesse Éden aqui, nós estamos já no mundo pós-queda, isso é possível, né? Isso só é possível, obviamente, através da obra de Cristo na cruz e através do seu Santo Espírito em nós, né? Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E o Novo Testamento nos diz lá que nós temos que a cada dia nos parecer mais com Cristo, ou seja, cada dia estarmos cada vez mais, digamos assim, aumentando, né, esse nível, esse grau do sermos a imagem e semelhança de Deus através da pessoa de Cristo. E a nossa tarefa, né, digamos assim, é sermos esses cooperadores de Deus, né? É fazermos com que na terra a vontade de Deus seja feita. Essa vontade que está já expressa no Gênesis 1 e 2 aqui, né? Não é fazer com que nos relacionar com o outro, né? Essa ideia de cultivar e guardar que está na criação, é isso, né? Essa ideia de eu não só protejo toda essa criação, mas eu também a cultivo, ou seja, eu auxilio essa criação a melhorar, a atingir o seu potencial. Isso tem a ver com o outro também, né? Tem lá eu esqueci agora a palavra lá numa língua africana lá, Ubuntu, né? É Ubuntu, né? Que fala a ideia do Ubuntu lá de uma tribo africana que tem essa filosofia lá, né? Que eles falam que tem uma frase inteira lá que eu não vou lembrar toda aqui, mas a ideia que resume a filosofia Ubuntu seria isso, né? Que eu só vou atingir, né, o meu potencial quando o outro que anda ao meu lado atingir o potencial dele também. Então a ideia é tipo assim, eu só vou atingir o meu melhor eu quando o outro atingir o melhor dele também. Ou seja, então é um cuidado, é um aperfeiçoamento que é comunitário, que é contínuo e que é um ajudando o outro. Isso tem tudo a ver com essa lógica aqui, né? De não é bom que o homem esteja só. E esse bom de Deus para toda a criação vai virar o muito bom lá no final, né, de todos os tempos e tal, mas fazer esse bom, porque a criação de Deus, gente, já é boa. Em nenhum momento nas Escrituras fala que a criação de Deus é ruim, né, porque depois do pecado corrompeu tudo, não. Lá em Romanos 8 fala que essa criação geme, né, e espera, né, sofre, espera pela sua redenção, mas ela ainda é boa, ela não é ruim. Mas assim, então, mas esse bom que Deus fala, ele precisa virar o muito bom. E lá no final de todos os tempos vai virar o muito bom. Não é nós que vamos fazer o virar muito bom, claro. Mas Deus nos chamou para essa tarefa.
Deus nos deu esse privilégio de fazer o meu irmão crescer na fé, de fazer o nosso irmão ser cada dia uma pessoa melhor. Não é só na fé, né? As pessoas às vezes acreditam, fé é algo muito mais amplo, né? Fé não é só acreditar em Cristo, né? Mas é o irmão lá que tem uma empregada em casa, né? A empregada dele, né? Tem que reconhecer que ele de fato é uma pessoa parecida com Cristo, né? Os nossos filhos, né? Os nossos pais, os nossos avós, os mais velhos com quem nós convidamos, essas pessoas têm que olhar para nós e acharmos nós a cada dia mais parecidos com Cristo. Então, nós temos que cada dia buscar parecer mais com Cristo, e para isso acontecer, o meu irmão que está do meu lado também tem que a cada dia parecer mais com Cristo. Eu tenho que ajudar ele nessa tarefa de cada dia parecer mais com Cristo. E é no dia a dia, né? É como o Christopher gosta de dizer, na rotina, né? Não é só no extraordinário, né? Mas é no ordinário também, é no dia a dia, no cotidiano, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, né? Vamos então, né, nos colocar aí nessa tarefa de promover esse muito bom de Deus, né? Na vida do outro que está do nosso lado, na criação aí, em todas as áreas, em todas as dimensões de vida. Nós temos esse privilégio de promover esse muito bom de Deus na vida uns dos outros e de toda a criação. Amém?